Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura. Cara, aqui já te adianto que a gente tem uma missão bem interessante para poder falar daqui para frente, beleza? Eu vou ficar aqui no cantinho, né, para não atrapalhar muito o processo, mas isso aí é a tela de um site que a gente tem, que é muito bacana, que se chama Stellarium, né? Então, se você escrever lá Stellarium, isso aí é gratuito, você consegue ter acesso a ele com facilidade e ver esses recursos aqui. O que é esse site? Ele mostra para a gente um simulador em que você consegue pegar aí, ó, e ficar olhando para os lados e ver como é o céu de uma região, beleza? Então, isso aqui, lógico, não é uma cidade de verdade, né? Isso aí é só um cenário que eles colocaram, mas o que interessa mesmo é onde estão os corpos celestes, né? Então tem várias coisas que a gente consegue ver aqui, ó. Aqui a gente está vendo ó, que estão aí no dia 6 de julho de 2024, beleza? É onde está sendo feita essa simulação. Eu posso botar mais perto do futuro, posso botar no passado, tanto faz, né? Posso escolher aí. E a gente tem aqui ó, o horário meio-dia. Então, realmente, meio-dia, o sol lá em cima, né? A localização que tem é a localização de Brasília, que foi ela que eu usei como referência aqui. Né? O fato é que, se dá 1 hora da tarde, o sol está um pouquinho mais para cá. E 2 da tarde, e 3 da tarde, 4 da tarde. Às 5 da tarde, ele já vai sumindo ali, ó, né? Vai sumindo por ali. Aí, de forma que, às 5 e... Olha só, vai passando o tempo aí, 5h18, 5h30, o sol meio que está se pondo, ó. Então o sol desapareceu, né? Você consegue olhar ao redor para você poder ver, né, como são os outros corpos celestes. Aqui não dá para ver mais nada, né? Realmente só o sol que estava visível ali mesmo. Né? Ele põe outros corpos celestes aqui para a gente ver também, beleza? Né? Alguns planetas e tal, mas já já a gente vai falar deles. O fato é que vai chegar uma hora que vai escurecendo, 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 e conforme vai escurecendo, os outros corpos celestes começam a ficar mais visíveis. Ó. As estrelas mais brilhantes começam a aparecer no céu, né? E você vai começando a ser capaz de ver outras coisas. Se você puxar aqui, você consegue ver o que está olhando lá para cima, né? Então tem muitas coisas. Você pode vir aqui, ó, e colocar o desenho das constelações para você poder saber como que os grupos de estrelas definidos nos dias de hoje, como que eles são definidos. Né? Então aqui você vê a constelação de Sagitário, né? Tá aqui ó, a constelação de Escorpião, olha ela aqui, ó, né? Passado por aqui, você vai olhando mais ali, ó, Libra, né? Aqui essa crux aqui é o nosso Cruzeiro do Sul, né? Aí tem várias, ó, vários nomes que foram colocados aí, né? Ursa Maior, né? Tem muitas constelações, cada um com um nomezinho aí, de acordo com o que a gente está vendo no céu num determinado período do ano, beleza? Então, essas constelações, elas vão aparecendo conforme aí o tempo vai passando, ó. E fica bem claro perceber, ó, que elas fazem um movimento meio circular no céu, né? Isso, para a galera que não sabia direito como eram as coisas, isso aí é muito misterioso, porque a galera não sabia que na verdade era a Terra que estava girando. O pessoal pensava que era o céu que girava em torno da Terra, né? O pessoal, porque faz muito sentido. Olha para o chão, vê se o chão parece estar se movendo. Ele não parece, né? Ele parece estar realmente ali parado, né? Olha para o chão, pô, parece super parado. Se você está olhando para o chão e vendo ele se movendo, tem algo muito estranho acontecendo com você, né? E aí, ó, a gente tem, né, aqui especificamente no hemisfério sul, um conjunto de estrelas que é dessa constelação Octans, que ela chama bastante atenção no céu. Por quê? Porque eu vou andar um pouco mais rápido, ó, porque conforme as horas vão passando, ó, parece que as coisas vão girando em torno dessa constelação, tá vendo? Ó? Parece que ela é meio que um eixo, né? Você sabe por que essa constelação parece estar girando? Porque ela está bem em cima da linha do hemisfério sul. Então, está aqui a Terra, aqui o Polo Norte, está aqui o Sul. A constelação Octans está aqui embaixo. E como a gente mora no hemisfério sul, a gente está com a cabecinha aqui embaixo, olhando para lá. Então, como a Terra gira em torno de si mesma, você, quando olha bem na direção do eixo,
você consegue ver a Terra girando em torno dele. E por que que essa constelação está perto do horizonte? Por conta do local onde nós nos encontramos, né? Se eu trocar para outro lugar, né, mais próximo aí do Polo Sul, vamos pegar aqui uma cidade bem lá mais ao sul. Vou pegar aí, ó, Buenos Aires, né, que está mais ao sul, né, bem mais ao sul que a gente, né? Então coloca lá, né? Se você olha isso, cadê a constelação? Calma aí, peraí, Octans. Olha como ela está mais em cima no céu, né? Então, aí, ó, mas a propriedade continua igual. As coisas parecem girar em torno da Octans, parece que ela é o eixo mesmo. Então, tipo, imagina, levou séculos, talvez milênios, para a galera começar a sacar que era isso que estava acontecendo, que na verdade é o nosso planeta que está girando, né? E quando a gente bota os outros corpos celestes aí para o jogo, para a gente poder entender, né, especialmente quando a gente olha o leste e o oeste aí, né, a gente vê o Sol nascendo no leste, se pondo no oeste, né? Olha o tanto de coisa que a gente vê aí, ó, também de propriedade, ó. Ó, peraí. Olha aqui, ó, peraí que eu vou pegar. Olha Saturno, né? Saturno está bem aqui, ó. Né? Então vamos lá. Vamos ver Saturno no céu. Olha o que Saturno faz. Ele está girando? Tá. Mas olha o caminho que Saturno está fazendo. Vamos seguir ele, ó. Ó, 11 horas da noite, Saturno está aí. Né? Meia-noite. Meia-noite já está mais alto. 1 da manhã. Ó, cadê Saturno? Eu quero ficar olhando para Saturno. Olha lá, ele vai passando ali, ó. Cadê? Ó, Saturno ali, ó. Ó. Aí ele foi passando, cadê? Olha lá, Saturno, bem no meio do céu ali. E aí vai passando. Olha o que Saturno está fazendo, ó. Olha o caminho que ele está fazendo. Né? Até amanheceu, né? Até amanheceu. Mas olha o caminho que ele está fazendo. Ele está indo para o oeste. Então, ó, Saturno nasce no leste, opa, e se põe no oeste, igual o Sol. Olha a Lua. O que a Lua faz? Nasce no leste, se põe no oeste. O que o Sol faz? Nasce no leste, se põe no oeste. Então, esse caminho do Sol e da Lua no céu, o pessoal também demorou para sacar que, na verdade, é o plano do sistema solar, né? A gente demorou muito tempo para sacar isso. E aí os modelos, né, de visualização do sistema solar só realmente se encaixaram depois que a gente conseguiu ver essas propriedades, né, e imaginar onde a gente está. Então, isso mostra para a gente os principais movimentos da Terra. Primeiro, movimento de rotação. A Terra gira em torno de si mesma no período de 24 horas. A Terra gira em torno do Sol no período de 365 dias, período de 12 meses. Qual é a ideia dos meses? Né? O mês, aí aqui eu vou precisar botar uma outra coisa aqui na nossa tela. Um instante. Pronto. Aqui a gente tem o seguinte, ó. O Sol está bem aqui. O Sol, vou desenhar um Sol de amarelo, né, galera? O Sol é amarelo. O Sol está bem aqui. Os planetas estão girando assim, ó, ao redor do Sol. Planetas giram ao redor do Sol. A Terra estaria aqui, ó, tá aqui girando ao redor do Sol. Mercúrio, Vênus, Terra, não interessa. Tá aqui a Terra, né? Aqui acima do plano do Sistema Solar tem umas estrelinhas aqui. Só quem vê essas estrelas é o pessoal do hemisfério norte, porque o eixo da Terra está com a parte sempre apontando para o plano acima do Sistema Solar. E a Terra gira, e essa parte aqui, ó, né, só quem está daqui da cintura para cima consegue ver. Do mesmo jeito que a galera do hemisfério norte não consegue ver essas constelações que estão aqui embaixo. Bem aqui no rumo do hemisfério norte, tem uma estrela, né, que marca o eixo de rotação, que é a estrela Polaris, né, ou estrela polar norte. Né? A gente tem essa estrela lá e as outras todas giram em torno dela. Né? Aqui a gente já viu que da constelação Octantes, né, ou Octans, né, ela na parte aqui sul vai marcar esse eixo de rotação. Então imagina, tem estrela para todo lado. Aí algumas só dá para ver do hemisfério norte, outras você só vê do hemisfério sul, né? E outras você só vê em alguns pedaços do ano. Que estrelas são essas? São as estrelas que estão distribuídas ao redor do sistema solar, né? É como se fosse assim, ó.
Imagina que você separa ele assim, em grupos, né? Porque se você está bem aqui no planeta Terra, tu consegue ver as estrelas que estão aqui, ó. Consegue ver no céu. Elas vão estar aqui para você ver. Só que essas aqui, ó, você não consegue. Por quê? Porque se você olhar para cá, tem o Sol no meio do caminho. E quando o Sol está no meio do caminho, está de dia. Aí você não vê essas estrelas. Então você acaba vendo mais essas aqui. Só que a Terra vai girando ao redor do Sol. Aí vai chegar uma hora por aqui, por exemplo, que você vê essas. Aí vai chegar uma hora que você está vendo as de cá, mas não está mais vendo as de lá. As de lá você não vê mais. Aí essas constelações aqui ao redor, né, ou pelo menos a maneira como elas, né, se dispõem no céu, essas constelações são as chamadas constelações do zodíaco. Aquele mesmo lá, aquele mesmo, né, dos signos, exatamente essas constelações. Né? Esse nome zodíaco vem de zou, né, de animal, né, porque elas têm forma de animal no céu. Deixa eu escrever a palavra zodíaco aqui, ó. Zodíaco. Né? E é justamente por isso, porque são as constelações que têm essas formas conhecidas. E quando a gente olha para o céu, né, é difícil saber, né, muito esses formatos, até porque é uma coisa muito cultural, é a galera olhar e falar, aquilo ali parece tal coisa, isso aqui parece isso. Né? É legal aqui do Stellarium que ele faz umas coisas meio artísticas, né? Ele imagina qual seria o formato e tudo mais, né? Ó, o leão, esse aqui é o formato de leão. Aí você vai falar, pô, que viagem. Né? Mas você imagina aí séculos e séculos, né? O formato da posiçãozinha das estrelas lá no céu. Né? É porque as estrelas são astros muito, muito, muito distantes. Né? Por mais que eles se movam, porque não tem nada parado no universo, né? Por mais que eles se movam e se movam muito, eles estão tão distantes, mas tão distantes, que durante a vida de uma geração inteira da humanidade, ou o tempo que a humanidade existe aqui na Terra, elas parecem estar estáticas, elas parecem estar paradas, porque a gente está muito, muito longe delas. Né? É tipo assim, imagina você está na estrada, você está olhando a Lua, né? Aí você está andando, mas a Lua parece que está te acompanhando, né? Parece que ela vai junto. Por quê? Porque a Lua está muito distante. Né? E se você está muito distante, o seu ângulo visual muda muito pouco. Né? E essas estrelas são de fato, né, corpos celestes muito distantes. Né? Outra coisa que é bem interessante, não necessariamente essas estrelas aí, elas são estrelas próximas entre si, elas parecem, né, estar na mesma disposição, parecem estar no mesmo grupo, mas pode ter umas mais perto, outras mais longe, né, mantendo aí, né, a ilusão horizontal da posição dessas estrelas. Né? Então tudo isso construiu, né, a visão que a gente tem hoje da Terra, né, e da gente saber realmente que temos sistema solar, que tem planetas, sabendo a distância dos planetas. Tudo isso vem desse tipo de observação. E, pô, é lógico que o pessoal, na hora que começou a olhar para essas coisas aí, viu isso aí acontecendo, é claro que o pessoal começou a querer fazer cálculo, né, para poder ver. Porque ó, a gente já sabe, né, 24 horas, período de rotação da Terra. Né? 7 vezes 24 horas, 7 dias, período de uma fase da Lua. 28 dias, isso aqui deu origem a um ciclo completo da Lua, que é um mês. Né? Inclusive, em alguns idiomas, a palavra mês coincide com a palavra lua. Né? E a palavra dia coincide com a palavra sol. Isso acontece no mandarim, por exemplo. Né? Em que você tem vir como sendo dia, e você tem yue como sendo lua. Né? Então, um dia e uma lua. Né? Lua seria o mês. Né? E o dia é o dia mesmo. Né? Então, você tem as palavras, né, com essa conotação realmente daquilo que se vê no céu. E a gente fez os grupos de dias para fazer o mês, né, os 12 meses. 12 meses, né? 12 meses ficou ruimzão, né? 12 meses. O que são os 12 meses? O período que a gente definiu como sendo de um ano. Né? E pronto, esse aqui ficou os períodos básicos, né? Os tempos básicos. A gente pegou esse período aí de 24 horas e foi dividindo em pedaços menores conforme foi sendo necessário medir intervalos de tempos menores, né? Minuto, né? Segundo e as frações, né? O porquê de dividir em 60 pedaços e tudo mais, isso aí é cultura, né? Cultura. Mas essa divisão que a gente tem aqui de dia, mês e ano, né, vem da observação dos astros, beleza? Então, os cálculos começaram a ser feitos como o pessoal
já entendeu. Bom, a Terra não é o centro do universo, então vamos imaginar que a gente está em cima de um grande trambolhão redondo e que ele está girando e a gente está girando junto com ele. Por isso que a gente vê o céu dessa forma. Beleza? Então, quando a gente vê a Terra fazendo seu movimento, a gente consegue prever um monte de coisa. E aí, com o advento dos telescópios, o pessoal começou a ver outras coisas. Por exemplo, perceberam que Júpiter tinha lá ao redor dele algumas luas. Né? De lonjão, assim, a gente não consegue ver. Né? Se você pegar aí Júpiter, deixa eu ver onde é que está Júpiter aqui. Júpiter, né? Você não consegue ver direito aí. Cadê Júpiter? Ele está lá embaixo, né? Você não consegue ver direito como ele está, mas conforme você foi chegando aqui, ó, o pessoal começou a ver que tinha uns pontinhos atrás de Júpiter, que às vezes passava na frente, fazia sombra. Pô, o pessoal falou, uai, peraí, então deve ter uns negócios aí. Né? A Galileu foi o primeiro, percebeu que tinha 4, por isso a gente chama de luas galileanas, né? As 4 luas galileanas. E aí, pô, a gente foi ficando melhor nisso, né? E vendo, cara, se tu tiver um telescópio brabo mesmo, você consegue ver essas ranhuras de Júpiter aí, viu? Dá para ver aqui da Terra. Tem que ter um telescópiozão bom, fazer uma focalização muito bem feita ali. Consegue ver isso aí, né? Aí, pô, a gente foi chegando mais perto, e, tipo, até antes de construir nave, mandar a sonda lá para ver e tal, tirar foto de perto, né? A gente consegue ver os detalhes aí, ó, são coisas muito, né, interessantes que a gente consegue ver. De fato, Júpiter vai ser isso aí, né? A gente consegue ver, né, as próprias luas mesmo. Ó, olha a foto que a gente tem de Europa aí, ó. Olha como é uma foto bem maneira, né? Eu acabei de perder tudo porque fui para longe, né? E aí, Ganimedes, né? Ganimedes, se chegar bem pertinho, ó, cara, isso aqui é foto real, pô. Olha lá, olha os choques de asteroide que tem, né? Então a gente tem essas informações aqui. Então, conforme a gente foi melhorando as nossas capacidades de enxergar, olha aí, as crateras que você consegue ver em Calisto, né? Então a gente foi vendo, isso aí é só um pontinho, né? Um pontinho ao redor de Júpiter, ó. O que o Galileu viu quando ele fez o telescópio dele era como se fosse dessa distância aqui, ó, né? Mais ou menos isso, né? Olha como a gente está de lonjão, né? Olhando para essas coisas aí. Né? A mesma coisa acontece com estrelas. Né? A gente foi descobrindo que algumas estrelas, né, na verdade, se você chegar pertinho delas, né, você acaba descobrindo que não é uma, que são duas, né, que é cada uma para um lado. Aí você vai vendo como se fossem duas estrelas girando ao redor de um ponto em comum. Né? E você só vai saber isso se você tiver aparelhos modernos aí para conseguir te dar a possibilidade de enxergar essas coisas. Então, tudo isso que a gente faz só foi possível porque a galera começou a fazer cálculo. Que tipo de cálculo? Tem 3 cálculos muito importantes que foi um sujeito chamado Kepler que criou, beleza? Ele começou a pensar, né, na que nós chamamos hoje de leis de Kepler. Houve um sujeito chamado Tycho Brahe, né? Vou escrever o nome dele aqui porque ninguém fala do nome dele, né? Tycho, T-Y-C-H-O, né? Brahe. Cara, ele teve a paciência de olhar para o céu todos os dias durante anos, décadas, anotar tudo que ele viu. As posições relativas dos corpos celestes, para poder encontrar regularidades. Imagina você ter 25 anos de observações, tudo anotado. Né? Aí, claro que durante a vida dele, ele não deu conta de analisar esses dados. Quem avaliou foi o sucessor dele, Johannes Kepler. E aí o Kepler percebeu o seguinte: a órbita dos planetas ao redor do Sol é uma elipse e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Né? Então, a trajetória é formato de elipse. Olha que interessante. Sabe o que é mais legal da primeira lei de Kepler? A trajetória da Lua ao redor da Terra é uma elipse e a Terra ocupa um dos focos dessa elipse. Quando a gente lança um satélite, a trajetória desse satélite ao redor da Terra é uma elipse e a Terra ocupa um dos focos dessa elipse. A trajetória das luas de Júpiter ao redor de Júpiter é uma elipse e Júpiter ocupa um dos focos dessa elipse. A trajetória de Júpiter ao redor do Sol é uma elipse e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. É outra elipse, diferente da elipse da Terra, mas é uma elipse. Então, isso ficou conhecido como Lei das Órbitas. Lei das Órbitas. As órbitas têm formato
de elipse, né? E tempos depois, né, muito tempos depois deles, né, aí com as observações de Isaac Newton e outras coisas que apareceram, né, o pessoal percebeu que realmente, matematicamente, a curva tinha que ser uma elipse. Olha que interessante, né? E aí, mas o Kepler não se limitou a isso. Ele trouxe uma informação sobre as áreas varridas durante a trajetória. Como assim? Imagina que aqui é o Sol, imagina que você tem um planeta. Passou aí, planeta Terra, né? Passou aí 3 meses, a Terra estava aqui, ela vem parar, um pouquinho mais para frente, né? Tipo isso aqui, ó. A Terra saiu daqui e veio parar aqui. Trajetória da Terra ao redor do Sol, né? Ele pensou o seguinte, ó, se você pegar uma linha ligando a Terra ao Sol nesses dois momentos, isso aqui determina uma área. Essa área é proporcional ao tempo de movimento. Tempos maiores, áreas maiores. Né? E aí que você vai falar? Oh, lógico, né? Andou mais tempo, mais área. Né? Mas a trajetória é uma elipse, então tem alguns pedaços, né, de trajetória que o planeta está mais perto do Sol, ou do corpo central, né, que ele estiver orbitando. Né? E tem uns períodos que ele está mais longe. Né? E às vezes, né, você vê que parecem uns triângulos, né, esse aqui, né? É como se esse triângulo aqui tivesse a base grande, a altura pequena. Esse aqui, base pequena, altura grande. Às vezes, essas coisas se compensam, né? E para dar a mesma área, o planeta acaba andando uma distânciazinha menor, dado que ele está mais longe. O planeta, no mesmo intervalo de tempo, acaba andando uma distancinha menor, dado que ele está mais longe. Essa região mais longe a gente chama de afélio, afastado do hélio. Hélio é o Sol. E essa aqui perto do Sol nós chamamos de periélio, perto do Sol. Né? Ou seja, mais longe do Sol, os planetas são mais rápidos. Mais perto do Sol, os planetas são mais lentos. Olha que interessante. Né? Eu falei errado. Longe do Sol, pouca força, são mais lentos. Perto do Sol, muita força, mais rápidos. Agora falei certo. Afélio, afastado do Sol. Afastado do Sol, longe do Sol, longe mais lento. Perto do Sol, mais rápido, por causa da força gravitacional que o Sol vai fazendo. Né? E aí, como é que ele fez isso? Ele chamou isso de lei das áreas, porque ele viu a proporcionalidade em relação às áreas varridas pelos astros. Né? Foi isso que ele fez. Né? E por fim, ele comparou órbitas de planetas diferentes ao redor do Sol, ou corpos diferentes ao redor do mesmo corpo central. E ele percebeu que os mais distantes levavam mais tempo. Quanto mais distante, mais tempo demora para dar a volta. Né? Então, por exemplo, a Terra ela leva aí 365 dias para dar a volta ao redor do Sol. Marte está mais longe, leva mais tempo. Vênus está mais perto do Sol, leva menos tempo. Mercúrio está mais perto ainda, leva menos tempo ainda. Plutão está super longe do Sol, leva mais tempo que todo mundo, porque ele é o que está mais longe. O que está mais longe leva mais tempo. Né? Esses cometas que aparecem aí, que também orbita o Sol, aparece a cada 72 anos, está mais longe do longe do longe. Né? Então, isso aí acontece, né, para relacionar o tempo de órbita com o tamanho da órbita. Órbitas maiores, tempos maiores. Né? Assim, tem uma fórmula para isso. Eu vou escrever ela aqui, porque eu já estou aqui mesmo, então vou escrever. Né? A fórmula diz que o tempo de órbita ao quadrado dividido pelo raio da órbita ao cubo é sempre o mesmo para todos os corpos que orbitam o Sol. É o mesmo, né? Mesmo número. Você vai falar, nossa, como é que o cara decorou uma fórmula dessa, né, velho? Eu decorei assim, ó, período 1, 2 elevado a 2, né? Dividido pelo raio 1, 2, 3 elevado a 3. Foi assim que eu decorei. Né? Então, o período elevado a 2 dividido pelo raio elevado a 3 dá o mesmo número para todos os corpos que orbitam o Sol. Olha que interessante. Se você pegar todos os corpos que orbitam Júpiter, se você pegar eles, o tempo de volta ao redor de Júpiter, dividido pelo raio, né? Que é o raio da trajetória, né? Ao cubo, você pegar o período ao quadrado, dividido pelo raio ao cubo, vai dar a mesma coisa.
Para todos que orbitam Júpiter. Para todos os satélites que orbitam o planeta Terra, todos eles, inclusive a Lua, período ao quadrado sobre o raio cubo, dá o mesmo número. Né? Eu acho que é uns números ruimzão, né? Não vou botar em fórmula aqui, porque também aí vai abalar a amizade. Então, as conclusões que a gente tira disso são muito interessantes. Por exemplo, dos diversos satélites que nós temos ao redor da Terra. Ao redor da Terra, nós temos muitos satélites, né? Alguns estão mais próximos, outros estão mais distantes. Não precisa ser só satélite, não. Sei lá, estação espacial. A estação espacial está a 400 km de altura, bem pertinho da superfície. 400 km é nada. Né? A Lua está a 380 mil quilômetros. Então, a Lua leva 28 dias para dar a volta ao redor da Terra. Né? Qualquer corpo mais próximo vai levar menos tempo que a Lua, porque corpos mais distantes, raio grande, período grande. Corpos mais próximos, período pequeno, raio pequeno, período pequeno. Né? Então, se você tem informação sobre distância e tempo, você consegue relacionar todos os objetos que orbitam um determinado corpo. Aí você consegue se planejar. Né? Por exemplo, o pessoal pensou assim, cara, vamos arrumar a distância certinha para o tempo do satélite dar a volta na Terra ser 24 horas. Para que isso? Para a Terra girar, o satélite girar junto, para você poder olhar para o céu e ter um negócio que você projetou, você colocou lá, e ele ficar lá sempre no mesmo lugar. Isso é excelente para telecomunicações. Né? Porque você pega a tua antena, parafusa, aponta para o satélite e deixa ela lá. Aí ela vai ficar, porque o satélite, afinal de contas, ele gira junto com a Terra. Como é que você fez isso? Leis de Kepler. Com as leis de Kepler você consegue fazer isso. Né? Você consegue essas informações aí a ponto de conseguir sincronizar as coisas dessa forma. Né? E aí os satélites têm diversos tipos de órbita, a órbita mais baixa, mais alta, né? E isso vai determinando aí o comportamento e a aplicação deles. Por exemplo, os satélites da constelação GPS, né? Os satélites que usa lá para o Starlink, por exemplo, para provimento de internet, que a gente tem satélites privados que provêm internet, né? GPS eu falo porque é o famoso, mas vários países têm sistemas de posicionamento global também, né, bem interessantes, principalmente depois do 11 de setembro, né, em que os Estados Unidos aí se viram aí ameaçados e acabaram desligando, né, o sistema GPS para o mundo inteiro depois de um tempo. Afinal de contas, eles estavam sob ataque. Né? Então, foi a medida que eles encontraram. Vamos dificultar a vida desse pessoal aí que está atacando a gente. Então, uma das coisas que eles fizeram foi isso. Só que o resto do mundo não tinha nada a ver com a treta deles e acabou ficando sem GPS. Então, o pessoal pensou, caraca, bora lançar uns satélites aí para a gente poder ter GPS independentemente das tretas dos Estados Unidos. Né? Então, para não ter problema com isso. Então, alguns países fizeram. Então, a Índia mesmo tem satélite de posicionamento global, a União Europeia tem também. As grandes agências espaciais mundiais, né, acabam investindo nesse tipo de projeto, porque ele tem um retorno muito interessante aí para a sociedade. Outra coisa que aumenta muito a complexidade, portanto a emoção dessa análise, é que o plano do sistema solar, né, ou pelo menos o plano da órbita da Terra ao redor do Sol, né, ele é mais ou menos o mesmo. No entanto, a Terra ela é um pouquinho inclinada, então ela gira meio de lado. Então existe um período do ano em que o hemisfério norte toma mais sol que o hemisfério sul. É o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Aí tem as estações de transição. Depois do verão vai esfriando. Se vai esfriando, a próxima estação depois do verão deve ser o outono. Né? E aí vai esfriando e a próxima estação, a mais fria de todas, é o inverno. Né? O inverno é o oposto, né? Em que um hemisfério está menos iluminado e o outro está mais. Né? E assim sucessivamente. Né? E depois do inverno é a estação que vai esquentando, a estação que vai esquentando é a primavera. Né? O comportamento dos seres vivos a cada estação vai mudando e vai se adequando à disponibilidade de alimento, segurança, né? A possibilidade aí, né, de ter aí uma hibernação, como alguns seres fazem, pássaro migratório, né? Tudo isso está relacionado com esse movimento. E o mais legal é que esse eixo da Terra, ele meio que vibra, sabe? Ele vai mudando a cada milhares de anos, aí, conjuntos de milhares de anos, esse eixo vai trocando de angulação, né? Como se fosse um peão.
E isso pode representar aí eras glaciais ou períodos de superaquecimento do planeta Terra, derretimento de geleira, né? Então tudo isso está relacionado com esse movimento, leva aí às vezes milhares de anos para acontecer. Tem uma vibraçãozinha também desse eixo, que não é uma coisa totalmente parada, porque tudo ao redor da Terra está em movimento e tudo acaba influenciando, né? Então esse movimento é super complexo e a gente conseguiu modelar tudo isso somente na nossa cadeirinha, sentado, olhando para o céu e vendo a trajetória dos corpos celestes. Era isso que a gente tinha para falar no dia de hoje. Obrigado pela atenção. Leiam bastante, tem muita coisa para se falar sobre isso. Né? Possivelmente, aí, se quiser detalhar isso aí que a gente falou na aula de hoje, você consegue fazer um curso de 4 anos sobre isso. Né? Então tem coisa para caramba para se estudar. E dentro, lógico, do objetivo aí da turminha de vocês, a gente vai conseguir tirar muitas conclusões legais somente com essas informações. Obrigado de novo, boa sorte, bons estudos. Até mais.